Olá, queridos amigos, queridas amigas. Pergunto aqui para vocês: como está o desempenho de vocês nas questões de português, nas provas que têm feito? Está bem? Está mal? Se você quiser melhorar de fato o seu desempenho nessas provas, pode acompanhar aqui o Professor Porto. Aqui no canal Questão de Português, temos o propósito de fazer com que as pessoas que nos acompanham terem uma melhora significativa na solução de questões de português nos diversos concursos que ocorrem Brasil afora. Se você está interessado, pode continuar aqui com a gente. Hoje, especificamente, neste vídeo, vamos fazer a solução de questões de português que caíram na prova para o cargo de delegado da Polícia Civil no estado de Santa Catarina. Esta prova foi aplicada pela banca FGV. Lembrando, pessoal, vocês podem ir aqui na descrição que vou deixar um link para que vocês possam baixar a prova se quiserem, resolver a prova, as questões de português e depois voltar aqui no vídeo para me acompanhar passo a passo a explicação de cada questão, ok? Aqui vou ler o enunciado. Todas as frases abaixo foram retiradas de um dicionário de citações e em todas elas foram propostas trocas de vocábulos por outros mais adequados. Então, foram propostas trocas de vocábulos por outros mais adequados nas frases abaixo. E aqui, ao cabo aqui da questão, está se perguntando: assinale a única troca. Então, a única troca inadequada entre elas. Então, há entre as frases abaixo uma troca de vocábulo de forma inadequada. E é justamente isto que a questão está perguntando. Vamos ver aqui então, alternativa por alternativa. Letra A. O tempo perdido não se encontra nunca mais. Aqui se propõe a troca da palavra encontra por recupera. Ora, aqui a substituição ela está adequada. Não há alteração aqui de significado, não há uma inadequação nessa troca. O tempo perdido não se recupera. Aqui o tempo perdido tem o sentido de tempo desperdiçado, né? Então, o tempo desperdiçado ou o tempo perdido não se encontra, não se recupera. Não há problema aqui nessa troca. Aqui na letra B, prazos largos para pagamento são fáceis de aceitar, pois a imaginação os faz infinitos. Aqui se propõe a troca da palavra largos por cômodos. Ora, observe aqui que vai haver total alteração de sentido. Prazos largos não é a mesma coisa que prazos cômodos. Prazos largos são prazos distantes, dilatados. E prazos cômodos são prazos agradáveis, prazos úteis, proveitosos. Não é a mesma coisa, foge muito desse significado e vai se alterar, sim, o campo aqui semântico dessa frase. Então, o gabarito é a nossa letra B, ok? Mas vamos ver as demais alternativas para ver como foram aqui expostas, ok? C. O tempo explica tudo. Ele fala e não precisa ser questionado antes de falar. Aqui se propõe a troca da palavra falar por responder. Ora, observe que aqui a troca ela pode ser sim feita e é adequada. Aqui observe, ele fala e não precisa ser questionado. Aqui a palavra questionado, ele tem esse sentido de perguntar. E quem pergunta algo vai ter uma resposta a esse algo, ou se pretende ter uma resposta ao que foi perguntado. Então aqui, ele fala e não precisa ser questionado antes de falar, pode ser trocado por ele fala e não precisa ser questionado antes de responder. Letra D. Espere pelo mais sábio dos conselhos, o tempo. Aqui se propõe a troca da palavra conselhos por conselheiros. Observe que a troca aqui ela pode ocorrer. Talvez essa alternativa aqui provoque dúvida na maioria das pessoas. No entanto, aqui no enunciado se diz que as propostas foram para que ocorresse trocas de vocábulos por outros mais adequados, não necessariamente com o mesmo sentido. É claro que conselho não tem o mesmo significado do que conselheiros. No entanto, aqui o tempo ele está muito mais para conselheiro do que para conselho em si. O tempo, né, permite que as pessoas tenham experiências e vão aprendendo com essas experiências. Então, o tempo, ele apresenta, né, através do tempo se apresenta conselhos, e quem apresenta conselhos, quem dá conselhos, é um conselheiro. Vocês conseguem entender essa nuance aqui? Aqui na letra B, prazos largos não tem o mesmo sentido de prazos cômodos. E prazos cômodos jamais pode ser entendido aqui como um vocábulo mais adequado que prazos largos. Aqui vai alterar totalmente o significado da frase, por isso não pode ser considerado aqui na letra B
como adequada essa alteração, aqui a substituição de cômodos por lagos. Aqui sim, na letra D, pode sim permitir essa troca, inclusive aqui o tempo ele deve ser considerado como conselheiro, que é mais adequado aqui ao que se quer aqui expressar no significado desta frase. Perfeito? A FGV sempre é mestre em causar confusões, né, nas alternativas, mas o gabarito oficial é a letra D. Ok, vamos à letra E. Este presente dia é o dia... Não, este presente dia é o único ponto da eternidade que você tem direito. Aqui se propõe a troca da palavra presente por odierno. Ora, as duas palavras têm o sentido de atual, então pode trocar mantendo a semântica da frase. Aqui, mantendo o sentido da frase, pode ocorrer a troca. Não haveria problema, ok? Até se pode se questionar se odierno é melhor, mais adequado que presente. No entanto, isso faz parte de uma subjetividade. O que, de fato, se sabe é que se pode trocar a palavra, ok? E, então, entre, né, as alternativas, a única que vai apresentar uma distância de sentido entre a palavra substituída e a substituta é a letra B, não é mesmo? Como nós já falamos aqui. Então, a alternativa que foi dada como gabarito oficial foi a letra B. Vamos então à segunda questão de português desta prova. Então, questão 2. Assinale a frase abaixo que não mostra uma referência crítica. Então, aqui está se pedindo, né, qual das alternativas abaixo é uma frase que não mostra uma referência crítica. E o que é uma referência crítica? Ora, crítica é uma apreciação sobre algo, sobre uma obra de arte, obra literária. Então, é um julgamento de valor, um juízo de valor, né, sobre algo. Diferente, por exemplo, de uma descrição. Então, o que a FGV quer aqui é que se manifeste, né, se identifique qual das alternativas abaixo não mostra uma referência de apreciação, de julgamento, de juízo de valor. Perfeito? Aqui na letra A, temos nós matamos o tempo, mas ele nos enterra. Ora, aqui na letra A, na verdade, nós temos uma linguagem figurada, né? Nós matamos o tempo, ninguém mata o tempo. Mas o que quer dizer aqui é que nós desperdiçamos o tempo. Mas ele nos enterra. Mas ele passa além da gente. Ele vai além da gente. E, portanto, o que está escrito aqui não é um julgamento, um juízo de valor, mas é a descrição de um fato. Que, embora, né, nós vamos desperdiçar o tempo vai passar da gente. Então, é logo aqui na letra A que está o nosso gabarito. É a letra A nossa resposta, já que aqui não se mostra uma referência crítica, um julgamento de valor. E aqui na letra B nós temos o tempo é infiel para quem dele abusa. Ora, aqui, na verdade, embora também seja uma linguagem figurada, nós temos uma referência crítica, porque é um pensamento, é um julgamento, uma apreciação. O tempo é infiel. Ora, ele pode ser fiel ou infiel para quem ele abusa, porque mesmo que viemos a desperdiçar o tempo, ele pode não nos trair. Inclusive pode, pelo decorrer do tempo, ser favorável a uma situação na qual nós vivemos. Vocês conseguem compreender que aqui tem um julgamento, uma apreciação, um pensamento, e, portanto, pode ser considerada uma referência crítica? Muitas vezes é tênue a linha que difere uma referência crítica à descrição de um fato, por exemplo. Mas é o que temos aqui. Vamos à letra C. A falsidade da história é tão velha como a própria história. Ora, aqui também, né, é um julgamento, uma apreciação sobre a falsidade da história. Então, a letra C pode ser considerada uma referência crítica. A história é uma galeria de quadros com poucos originais e muitas cópias. Aqui também, né, é um julgamento, uma apreciação, mesmo que seja uma contestação, né, mas não se considera, não se afasta de uma referência crítica. E aqui na letra A história é uma destilação de intrigas. Também está fazendo uma referência, um julgamento sobre a história, e pode ser considerado, sim, né, uma referência crítica. Então, o nosso gabarito é a letra A, e vamos à nossa terceira questão. Mas antes de irmos para a terceira questão, o que vocês acharam dessa questão 2 aqui? É a cara da FGV, não é mesmo? Ela procura sempre tentar confundir muito o candidato, principalmente quando se está acostumado com as outras provas mais objetivas das outras bancas. Mas, é como expliquei aqui,
há uma linha tênue, mas esta é a resposta, a letra A. Inclusive está no gabarito oficial, perfeito? Vamos então à terceira questão agora. Questão 3. Assinale a frase em que a inversão de posição dos segmentos provoca alteração no sentido original. Então aqui, a banca FGV quer saber qual das alternativas abaixo provoca alteração no sentido original quando ocorre a inversão de posição dos segmentos, ok? Vamos lá, vamos resolver. Aqui na letra A temos saber escolher o tempo é saber economizar o tempo. Aqui temos uma igualdade, né? Saber escolher o tempo é a mesma coisa que saber economizar tempo. Então, se nós invertermos aqui a posição dos termos, não vai haver alteração no sentido original. Pois saber escolher o tempo é saber economizar tempo, então saber economizar tempo é saber escolher o tempo. É como está aqui na proposição aqui de alteração dos segmentos. Então, não provoca aqui na letra A alteração no sentido original quando ocorreu aqui a inversão da posição dos segmentos, ok? E aqui na letra B, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Observe que aqui, não temos pressa, mas não percamos tempo. Esse mas aqui, ele tem um sentido aditivo, não é mesmo? Poderia ser não tenhamos pressa e não percamos tempo. Então aqui, quando houver a troca, como apenas uma adição entre dois termos, não vai haver alteração no sentido original, pois não tenhamos pressa e não percamos tempo pode ser considerado como não percamos tempo e não tenhamos pressa. Conseguiram compreender? Então, não há alteração no sentido aqui na inversão da posição dos segmentos na letra B também, ok? E aqui na letra C, o amanhã será diferente e dependerá de nós. Aqui é semelhante ao que ocorreu na letra B, né? Há um conectivo aqui de adição, né? Aditivo, e ele só inverte aqui os segmentos, mas não altera o sentido original da frase. Então, o amanhã será diferente e dependerá de nós. Se trocássemos aqui como foi proposto, o amanhã dependerá de nós e será diferente, não vai haver alteração no sentido original da frase, ok? Aqui temos a letra D. A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Aqui tem sentido semelhante a que a melhor maneira de se saber o que vai ocorrer no futuro é criá-lo. Então, se cria situações, sabendo quais situações estão sendo criadas, você vai saber o que vai ocorrer no futuro. Então, a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Aqui tem a substituição, a proposição, né, de troca seguinte. A melhor maneira de inventar o futuro é prevê-lo. Ora, aqui sim é uma alteração no sentido original da frase. Aqui, na proposta, aqui se põe que a melhor maneira de inventar, de criar o futuro, é prevê-lo. Ora, e se sabe que não há necessidade de se prever algo para inventar, mas sim de planejar. Então, aqui é uma alteração no sentido do original da frase. Então, o nosso gabarito é a letra B. Perfeito? E aqui na letra E temos o dia de amanhã ninguém usou, pode ser seu. E aqui tem a troca, né, por o dia de amanhã pode ser seu, pois ninguém usou. Aqui muita gente pode ter marcado essa questão aqui, mas observe que aqui o sentido original da frase é esse, né? O que se propõe aqui embaixo é apenas uma substituição e acrescenta-se um termo, pois aqui, né, uma explicação para tornar mais clara a frase ainda, né? O dia de amanhã pode ser seu, pois ninguém usou. Observe que não há uma alteração no sentido original da frase, perfeito? Então, não se pode destacar essa letra aí aqui como a alternativa em que ocorreu a alteração no sentido original, que é a nossa letra D, perfeito? Então, aqui já na questão 4, assinale a frase abaixo em que o enunciador jogou com a dupla possibilidade de sentido do termo sublinhado. Então, vamos ver aqui a alternativa por alternativa. Aqui na letra A temos, não se vê o futuro através da parte opaca do espelho. Ora, observe aqui que a palavra opaca tem sentido aqui de escura, de fosca, então ela não pode ser entendida como uma dupla possibilidade de sentido, né? Então o enunciador aqui não jogou com a dupla possibilidade de sentido, ok? Então não pode ser a nossa letra A. Já aqui na letra B temos o problema de ser pontual é que não há ninguém lá para elogiar você. Aqui pontual também não tem essa duplicidade, né, de sentido. Aqui o sentido da frase seria o problema de ser pontual é que não há ninguém lá para elogiar você. Claro, sendo pontual,
Já que as outras pessoas não são, você vai estar lá antes das outras pessoas e não vai haver ninguém lá para elogiar você. Aqui, a palavra pontual, a palavra sublinhada aqui, também não está sendo jogada com a dupla possibilidade de sentido, ok? Então vamos ver a letra C. E aqui na letra C temos o tempo perdido não se encontra nunca mais. Aqui temos a palavra perdido sublinhada. Observe que aqui o enunciador sim jogou com a dupla possibilidade de sentido, porque o tempo perdido ele pode ser entendido como tempo desperdiçado, né, tempo desperdiçado, ou como tempo simplesmente que já foi, que você não desperdiçou, mas que já foi. Então, aqui na letra C é onde está o nosso gabarito. A nossa letra C é o gabarito. Então, tempo perdido pode ser entendido como tempo desperdiçado ou tempo simplesmente que já foi, ok? Vamos ver as demais alternativas. Aqui na letra D, eu fiz um acordo de coexistência pacífica com o tempo. Aqui a palavra sublinhada é pacífica. Aqui não há uma dupla possibilidade de sentido, né? Seria uma coexistência de paz com o tempo, então não há aqui, como nem mesmo forçando a barra, uma dupla possibilidade de sentido, perfeito? Aqui na letra E, o moinho não moe águas passadas. Aqui também não há possibilidade de troca, aqui, de dupla possibilidade de sentido, porque aqui está dizendo, né, o moinho não moe com águas que já se foram. Perfeito? Então, não há aqui erro, não há dupla possibilidade de sentido, aliás, aqui na letra E. Perfeito? Então, o nosso gabarito é a letra C. Como disse, né, FGV sempre pode provocar, ela faz com intenção mesmo de provocar essa dúvida no candidato. Portanto, para se melhorar o desempenho nas provas da FGV, deve-se fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Fazer a correção das provas ponto a ponto e fazer e refazer as provas para você começar a entender o que a banca pede nas questões. Perfeito? Vamos então à questão 5. Questão 5. Em todas as frases abaixo há comparações. Assinale a frase em que o motivo da comparação feita está corretamente identificado. Então aqui nas alternativas há frases com comparação entre termos dentro das frases. E aqui ao lado apresenta-se uma forma de interpretação dessa comparação. Então vamos verificar alternativa por alternativa e verificar qual delas é essa comparação aqui, né, apresentada como proposta de interpretação, está de fato correta com a comparação que está na frase, ok? Aqui na letra A temos: o tempo é o anjo do homem. Aqui se propõe que a comparação aqui entre o tempo e o anjo é feita pela capacidade de voar do anjo, mas aqui não se pode ser aplicada essa comparação, não é mesmo? Já que aqui anjo teria um significado mais de auxiliador, de ajudante, não é mesmo? Mas jamais com capacidade de voar, né? Já que não teria nenhuma relação entre tempo e capacidade de voar. Portanto, a letra A não pode ser, ok? Então vamos ver aqui a letra B. O futuro é um espelho sem vidro. Aqui se propõe que foi utilizado espelho pela possibilidade de iluminar, mas espelho, na verdade, ele tem, né, a sua característica básica a refletir. Então, não se pode considerar apenas como aqui espelho sendo utilizado pela possibilidade de iluminar. Então, também não pode ser a nossa letra B. Aqui na letra C diz: a história é um profeta que olha para trás. Aqui se propõe que foi utilizada a palavra profeta pela sua possibilidade de previsão, o que está certo. No entanto, na sequência aqui da frase, diz que olha para trás. Ora, profeta olha para frente, ele faz previsões, então não poderia olhar para trás. Por essa questão, por essa problemática aqui, vamos deixar essa alternativa separado para verificar se não há nenhuma outra alternativa mais promissora para ser o gabarito dessa questão. Vamos então verificar a letra D. Aqui na letra D diz: o tempo é um grande professor. Aqui se propõe, né, que essa comparação com esse segmento aqui, grande professor, foi utilizado pela característica da longevidade de grande professor. Na verdade, não tem essa característica, já que grande professor pode ser uma pessoa mais nova, uma pessoa mais longeva, não tem essa necessidade de relação com longevidade. Na verdade, aqui essa comparação foi feita porque o tempo ensina. Se o tempo ensina, ele é um grande professor, ok? Então vamos verificar aqui a letra E. A muleta do tempo é mais trabalhadora que a rápida clava de Hércules. Aqui se propõe, né, que é feita essa comparação pela eficiência na produção de mortes na rápida clava de Hércules. Ora, aqui, de fato,
está correta essa comparação, já que a clava de Hércules ela foi utilizada para matar. Na mitologia grega é justamente isso que se utiliza, embora, né, pode ser para defender da forma justa ou injusta, mas matava muito. E aqui está dizendo que a moneda do tempo ela é mais trabalhadora, mais eficiente na produção de mortes, porque nada, nenhum ser vivo vai escapar da morte. Então, realmente, de fato, a muleta do tempo é mais trabalhadora na produção de mortes do que a rápida clava de Hércules, ok? Então, o gabarito da questão é a nossa letra E. Ela tem mais sentido do que a letra C. Ora, como disse, né, a FGV sempre gosta de apresentar, ela força dúvidas nas questões justamente para o candidato acabar errando. Mas, na dúvida, sempre tente ir pela alternativa mais correta possível, ok? Então, vamos à nossa questão 6. Questão 6. As frases abaixo mostram marcas do modo argumentativo. Marcas do modo argumentativo de organização discursiva. Assinale a frase em que a tese defendida é acompanhada de um argumento. Então, aqui, deve-se verificar entre as alternativas a que apresenta uma tese e um argumento, uma defesa dessa tese, ok? Então, vamos ver a alternativa por alternativa para verificar qual é a alternativa correta. Letra A. O que prevemos raramente ocorre. O que menos esperamos geralmente acontece. Ora, aqui, na sequência aqui, não há uma defesa da primeira frase. Na verdade, é apenas uma adição, né? Mas não há uma defesa. Na primeira parte aqui do segmento diz que o que prevemos raramente acontece. Então, o que fazemos de previsão raramente vai ocorrer, né? Ou raramente ocorre. E já aqui na sequência diz que o que menos esperamos geralmente acontece. Mas essa parte aqui final, o segmento final, ele não é uma defesa dessa primeira frase aqui. Vocês conseguem entender? Ela apenas é um outro pensamento, mas que não justifica o primeiro argumento, ok? Porque o que prevemos raramente ocorre, o que menos esperamos talvez raramente acontecesse também. Mas aqui não há essa força argumentativa, essa força defensiva no segundo segmento em relação ao primeiro. Vocês conseguem perceber? Bom, vamos ver aqui na letra B. Então a letra A não pode ser. Vamos ver a letra B. Os prazeres são relâmpagos, os sofrimentos séculos. Aqui também apenas há comparações, mas o segmento seguinte aqui ele não apresenta uma defesa do primeiro segmento. São apenas dois pensamentos, embora possa ter uma conexão, mas não é uma defesa. Os prazeres são relâmpagos, os sofrimentos são séculos. Vocês conseguem entender que os prazeres, por serem bons, eles passam rápidos, mas os sofrimentos, por serem ruins, eles demoram muito tempo. Mas um não justifica o outro, ele só está fazendo uma análise, né, das situações das paixões, né? Os prazeres são relâmpagos, os prazeres são rápidos e os sofrimentos por serem ruins, são demorados, né? Os sofrimentos, eles são séculos. Entenderam? Então vamos passar à letra C. Aqui na letra C, é tão absurdo apagar o passado como planejar o futuro. Bom, aqui ele está fazendo apenas uma comparação também, né? Que é absurdo apagar o passado tanto quanto planejar o futuro, ok? Então também não pode ser a nossa letra C, pois lembre-se que aqui na questão, né, o enunciado está perguntando qual das alternativas tem uma tese e é acompanhado de um argumento, ou seja, uma defesa da tese, perfeito? Vamos então à letra D. Aqui na letra D, deixe passar o tempo sem preocupações, como se fazia no mundo maravilhoso do passado. Observe que aqui temos, né, uma afirmação, uma tese, deixe passar o tempo sem preocupações, como se fazia no mundo maravilhoso. Observe que não necessariamente a defesa tem que ser, por exemplo, uma explicação, uma causa, mas sim pode ser aqui apenas uma afirmação de que assim se fazia no passado. Perfeito? Está defendendo aqui o primeiro segmento de deixar passar o tempo sem preocupações, porque no mundo maravilhoso do passado,
também assim se fazia. Então, aqui de fato há uma defesa da tese apresentada aqui no primeiro segmento, ok? Então, aqui, logicamente, é o nosso gabarito, a letra D, perfeito? Aqui, na letra E, temos todo país tem duas histórias, a real e a oficial. Observe que aqui não há uma defesa, ele está, né, aqui na letra E, ele está apenas fazendo uma afirmação. Todo país tem duas histórias, uma real e uma oficial. Ele não está fazendo no segundo segmento aqui, ele não está defendendo o primeiro, ok? Ele está só fazendo uma afirmação que todo país tem duas histórias, uma real e uma oficial. Não se pode entender aqui como essa parte que é após os dois pontos, como se fosse uma defesa da primeira parte do primeiro segmento aqui, perfeito? É apenas a sequência aqui da frase na qual ele reafirma a constatação do primeiro segmento aqui, né? Todo país tem duas histórias, que é a real e a oficial, perfeito? Então, né, mais uma questão bem característica da FGV, né, foge sempre daquele padrão de prova de português, perguntando, por exemplo, o que é crase, se a aplicação do verbo em seu tempo e modo está correto, né, foge bastante desse padrão básico das provas das demais bancas. A FGV ela é bem característica, mas é importante aqui, né, estudar pela FGV, porque não só ela pode ajudar nas outras provas, mas também já estar se preparando para as provas da própria FGV. Ok? Vamos então passar à nossa sétima questão. Aqui na questão 7, assinale a frase que mostra uma estrutura de antíteses, ou seja, uma oposição semântica de palavras. Então, entre as alternativas, uma delas há uma oposição semântica de palavras, e nós temos que marcar qual delas é esta, a que possui uma oposição semântica de palavras. Aqui na letra A, não há cura para o nascimento e para a morte, a não ser usufruir o intervalo. Observe que aqui não há orações opostas, no entanto, há palavras opostas aqui, nascimento e morte. Observe que, por haver essa oposição entre nascimento e morte, o gabarito da questão é a nossa letra A. Aqui talvez as pessoas estão procurando por por esse conectivo, né, que vá dar um sentido para a resposta correta. Se fosse um conectivo aqui de oposição, as pessoas levariam a marcar aquela alternativa como a correta. No entanto, aqui é um conectivo de adição e talvez a maioria das pessoas aqui possa ter sido levada a marcar outra questão e não essa, mas observe, vamos ver as demais questões aqui, mas observe que aqui nessa frase é a única que se apresenta duas palavras com significado opostos, nascimento e morte, ok? Vamos ver aqui a letra B. Amanhã não será como ontem. Observe que aqui amanhã e ontem não têm sentidos opostos, eles têm sentidos distintos, mas não opostos. Amanhã não será como ontem. Observe que entre ontem e amanhã há o hoje. Então, justamente por haver esse hoje, não se pode considerar amanhã e ontem como oposto, mas sim como diferentes. Isto vai se manter nas outras alternativas também. Aqui na C, eu gosto dos sonhos do futuro, mais do que a história do passado. Ora, futuro, passado e presente. Futuro, passado e presente não são distintos, eles não são opostos, eles são apenas distintos, diferentes, uma situação, né, um momento do outro. Assim como na letra D, os momentos futuros projetam suas sombras muito antes, ok? Futuro e antes, eles não são opostos, né? Tem futuro, antes e o presente. E o agora. Então, também não se pode considerar a letra D como uma oposição. Já na letra E, escreve-se a história para narrar e não para provar. Aqui, entre narrar e provar, também não há uma oposição, ok? Narrar e provar são ações distintas, mas não opostas. Então, apenas há uma alternativa aqui, que há palavras com sentido oposto, nascimento e morte, ok? Então, vamos passar à nossa oitava questão. Aqui, questão 8. Entre as frases abaixo, assinale a que identifica corretamente a relação lógica entre os segmentos destacados. Então, aqui apresenta-se duas frases, né, duas orações, e na sequência se propõe aqui
uma correlação lógica, né? Então, deve-se verificar as alternativas e verificar qual está corretamente, né, destacada essa relação lógica entre os segmentos. Perfeito? Aqui vamos ver a letra A. Eu gosto dos sonhos do futuro, mais do que da história do passado. Aqui se propõe que seria uma explicação, mas na verdade aqui há uma comparação. Vocês conseguem compreender? Aqui, né, esse conectivo aqui, né, mais do que, né, essa parte aqui do segundo segmento, ele destaca que seria então uma comparação e não uma explicação. Eu gosto dos sonhos do futuro mais do que da história do passado. Ok? Então não é explicação, aqui é comparação. Então está errada a nossa letra A. Aqui na letra B, o tempo pode ter um parto difícil, mas não aborda nunca. Aqui está dizendo que é uma correlação. Ora, na verdade aqui o que é uma oposição, né? Aqui bem destacado pela palavra mas, né? Pela conjunção mas. O tempo pode ter um parto difícil, mas não aborta nunca. Então aqui há um sentido de oposição, em verdade. Perfeito? Aqui vamos ver a letra C. Sempre temos tempo suficiente, se dele fazemos bom uso. Aqui está dizendo que seria uma correlação de condição, e de fato, porque aqui apresenta, né, o primeiro segmento, sempre temos tempo suficiente, aqui se apresenta uma condição, né, para que sempre tenhamos tempo suficiente. E qual é essa condição? Se dele fazemos bom uso. Perfeito? Então, o gabarito aqui dessa questão 8 é a letra C. Vamos ver as demais alternativas. Aqui então vamos ver a letra D e E. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Aqui se propõe que a relação entre os segmentos seria de causa e consequência, mas na verdade é de explicação. Até aqui em destaque, né, pois indica que seria uma explicação. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois, né, é uma explicação, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo, ok? Então aqui seria uma explicação e não uma causa e consequência, perfeito? Aqui na letra E, o dia de amanhã ninguém usou. Pode ser seu. Aqui se propõe que seria uma conformidade, mas conformidade não pode ser. Aqui estaria mais para uma consequência. O dia de amanhã ninguém usou. Logo, pode ser seu. Ou o dia de amanhã ninguém usou. Então, pode ser seu. Perfeito? Então, aqui, o gabarito da questão 8 é a nossa letra C. Vamos à questão 9. Questão 9. Todas as frases abaixo mostram a passagem de uma forma verbal para uma forma nominal, então de um verbo para um substantivo. Assinale a frase em que essa mudança foi feita de forma adequada. Então deve-se verificar qual das alternativas abaixo, né, em que ocorreu a passagem de um verbo para um substantivo de forma adequada, ok? Aqui na letra A, criar uma pequenina flor é um trabalho de eras. A criatividade de uma pequenina flor é um trabalho de eras. Aqui se propõe a mudança de criar por criatividade, mas aqui não se mantém o sentido, já que criar aqui tem sentido de gerar, né? De produzir, e aqui criatividade já tem sentido de imaginar, de imaginação. Então, aqui seria correto se fosse a mudança de criar para criação. Criar uma pequena flor é um trabalho de eras, a criação de uma pequena flor é um trabalho de eras, ok? Então, não é a nossa letra A que ocorreu a mudança do verbo para o substantivo de forma adequada. Aqui na letra B, as flores apareceram na terra e os pássaros começaram a cantar. Aqui se propõe a mudança por as flores apareceram na terra e os pássaros começaram a cantiga. Ora, cantar e cantiga não se mantém o mesmo sentido, já que cantiga tem o sentido de poesia cantada, poema cantado, então seria um gênero musical, um estilo literário. E aqui não se propõe isso, né? Na verdade, aqui deveria ser a mudança, por exemplo, por começaram o canto, por exemplo, né? As flores apareceram na terra e os pássaros começaram a cantar. As flores apareceram na terra e os pássaros começaram o canto. Então, aqui também a mudança está equivocada na letra B. Aqui na letra C, para a pedra atirada cair não é o mal, nem subir um bem. Para a pedra atirada, o caimento não é o mal, nem a subida um bem. Aqui se propõe a mudança, né, de cair por caimento e subir por subida. Observe aqui que se mudou de cair para caimento, aqui subir deveria mudar para subimento, ou cair para queda e subir para subida. Ou seja, não se manteve um paralelismo aqui, né, no estilo aqui da troca das palavras, embora o sentido seja
idêntico, né? Seja semelhante ao verbo, entre o verbo e o nome. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos deixar então aqui essa alternativa suspensa e vamos ver as demais para verificar se não há uma mais adequada ainda, ok? Aqui na letra D, a flor não nasceu para decorar a casa, a flor não nasceu para que se decore. Observe aqui que não houve alteração para uma forma nominal, pois para que se decore aqui, né, é uma forma verbal, então não houve alteração. Perfeito? Vamos então aqui à letra E. Sabei que o segredo das artes é corrigir a natureza. Sabei que o segredo das artes é a correção das naturezas. Ora, observe que aqui é o nosso gabarito, já que a alteração da forma verbal corrigir para a correção aqui está adequada. Então, o gabarito é a nossa letra E. Então, vamos à nossa 10ª questão. Só voltando aqui, né, que a letra C a gente tinha deixado em suspensa, né, mas observando aqui a letra E está mais adequada do que a letra C. Então, vamos pela letra E, que é, de fato, o gabarito e o gabarito oficial aqui da banca. Então, a nossa letra C está errada, ou não está tão certa quanto a nossa letra E. Como já mencionado aqui diversas vezes, né, é o estilo da banca FGV. Vamos então à nossa 10ª questão. Questão 10. Assinale a frase abaixo em que o emprego do acento grave indicativo da crase é optativo. Então, está perguntando, né, qual das alternativas abaixo a crase é optativa. Vamos ver alternativa por alternativa. Então, aqui na letra A, temos qualquer pessoa desprovida de senso de humor está à mercê de todos. Observe que aqui temos uma locução prepositiva com palavra feminina, então a crase aqui é obrigatória. Aqui nessa questão deve saber quando a crase é obrigatória e quando é optativa. Acredito que vocês todos saibam, não é mesmo? Já tenham estudado isso. Vamos aplicar então aqui nessa questão. B. A vida ensina que jamais somos felizes, senão à custa de certa ignorância. Observe que aqui temos uma outra locução prepositiva com palavra feminina, então a crase aqui também é obrigatória. Aqui temos, quando à noite não conseguir dormir, pare de contar ovelhas e converse com o pastor. Então, aqui temos uma locução adverbial, e em locuções adverbial, né, com palavra feminina, também a crase é obrigatória. Aqui na letra D, um louco é alguém que crê em tudo o que vem à mente. Aqui temos a junção da preposição relacionada ao verbo vem com o artigo do substantivo mente. Então, a crase aqui também é obrigatória. Então, só sobrou a letra E. Vamos ver. Quanto mais felizes somos, menos atenção prestamos à nossa felicidade. Observe que aqui a crase está diante de um pronome possessivo feminino. E diante de pronomes possessivos femininos, como seu, sua, vossa e nossa, a crase ela é optativa, ok? Então, o gabarito é a nossa letra E. Bem, pessoal, então chegamos aqui à última questão de português para essa prova aqui de delegado da Polícia Civil no estado de Santa Catarina. Comentem como foram. Também comentem outras provas que vocês gostariam que eu resolvesse aqui para vocês. Outras bancas também. E então até a próxima. Fiquem todos com Deus e até mais.